O sexo controla a sua mente? O que está reprimido? Talvez você nunca tenha parado para se perguntar, mas e se o desejo que te move, silenciosamente, estiver na verdade te controlando? E se aquilo que parece prazer for apenas um disfarce sofisticado da ausência? Não uma ausência qualquer, mas uma ausência de si, de presença, de verdade. Há dores que não gritam. Elas sussurram dentro de você em forma de impulso. E o impulso, quando não compreendido, vira hábito. O hábito de fugir. Fugir de sentir, de encarar, de mergulhar onde dói. E é aí que o sexo entra. Como válvula, como anestesia, como distração. Não estamos falando aqui do ato em si, mas da energia por trás dele. Da frequência que pulsa por baixo do desejo. Da emoção que o corpo carrega quando busca o toque, o alívio, a excitação. Porque às vezes o que você chama de desejo é só a dor tentando respirar. Às vezes o que você sente como libido é só a carência tentando não gritar. E outras vezes o vazio que você sente depois é o eco de uma alma que só queria ser vista, não apenas tocada. Há um ciclo silencioso entre prazer e culpa, entre excitação e vazio. Um ciclo onde o corpo busca prazer como quem busca ar, mas respira ansiedade, como quem corre atrás de algo que nunca chega, porque na verdade não está fora, está dentro e está bloqueado. Há um condicionamento profundo escondido por trás da forma como você sente, deseja, reprime ou se entrega. E o mais sutil é que, na maioria das vezes, você nem percebe. Esse vídeo não é sobre moral, não é sobre certo ou errado, é sobre consciência. É sobre o que vibra dentro de você quando a energia sexual se manifesta, seja em forma de desejo, de repressão ou de fuga. É sobre o que essa energia está tentando te mostrar, sobre você mesmo. Talvez você esteja preso a um padrão invisível. Talvez esteja apenas repetindo o que aprendeu, o que viu, o que absorveu do mundo, sem saber. Talvez o sexo nunca tenha sido realmente seu. Talvez ele tenha sido moldado por expectativas, traumas, fantasias ou ausências. E agora o convite é para algo mais profundo, olhar para dentro, sem medo, sem julgamento, com coragem e compaixão. Porque quando a energia sexual é compreendida, ela deixa de ser prisão e se transforma em poder. Poder de cura, poder de criação, poder de verdade. Agora, respire fundo e venha comigo. Vamos atravessar juntos as camadas que a sua mente construiu em torno do desejo, para que você possa reencontrar no centro de si aquilo que nunca foi só sobre o corpo, mas sobre a alma. Tópico 1. O prazer como prisão. Quando o desejo assume o comando da mente. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que o prazer deixa de ser escolha e se torna comando. E é aí que algo começa a se inverter dentro de você. O desejo, que antes parecia natural, passa a dominar seus pensamentos, suas memórias, suas decisões, como se uma parte sua, faminta e inconsciente, tivesse assumido o volante da sua mente. Você já sentiu isso? Aquele impulso que vem sem aviso, que toma o corpo, que arrasta a atenção para longe do agora. E que logo depois deixa um eco de culpa ou vazio. É que o cérebro humano foi moldado para buscar dopamina, para perseguir o que dá prazer, o que excita, o que promete alívio. Mas há um preço oculto nisso, porque cada descarga de dopamina que não vem acompanhada de consciência reforça um ciclo de dependência, um ciclo onde o prazer vira muleta, onde a excitação anestesia o desconforto de existir, onde o sexo vira fuga e não encontro. O problema não é o prazer, é a inconsciência com que você se entrega a ele. É o uso do prazer como cortina para o que você não quer sentir. Observe com atenção. Quantas vezes o impulso sexual surge justamente quando você está triste, ansioso ou entediado? Quantas vezes o desejo aparece como um escape e não como expressão genuína de conexão? Essa lógica oculta do escape sexual altera sua vibração sem que você perceba, porque enquanto parece que você está se conectando ao corpo, na verdade está se afastando da alma. O prazer imediato, quando não intencionado, apaga sua intuição,
faz barulho demais e você não consegue mais ouvir seu próprio silêncio. E o mais delicado, quando o desejo não é olhado com presença, ele distorce sua percepção do presente. Você passa a enxergar o outro não como ser, mas como objeto de alívio. Passa a confundir atenção com afeto, toque com amor, presença com posse. E assim o desejo vai te dominando, enquanto você acredita que está no controle. É como se o fogo, que deveria aquecer, estivesse começando a queimar. Experimente um exercício simples. Observe, sem julgamento, os momentos em que seu desejo aparece. O que o antecede? O que você está sentindo antes? Quais pensamentos costumam acompanhar esse impulso? Essa simples observação pode revelar padrões profundos e libertadores, porque o prazer pode ser sagrado ou prisão. Ele pode ser respiração ou combustão. A metáfora é simples, mas poderosa. O fogo, quando bem cuidado, ele aquece, ilumina, transforma, mas quando negligenciado, queima, destrói, consome. E você está respirando esse fogo ou sendo consumido por ele. Talvez esteja na hora de mudar a relação, de sair do automático, de escutar o que sua energia sexual está tentando contar. Por trás do impulso, por trás da repetição, por trás da necessidade. Porque quando o prazer é consciente, ele liberta, mas quando inconsciente, ele aprisiona. E a chave dessa prisão está dentro de você. Tópico 2. O que você está reprimindo? A energia sexual, como espelho da sua sombra. Nem sempre o silêncio do corpo é ausência de desejo. Muitas vezes é excesso de repressão. E essa repressão, mesmo que camuflada por discursos espirituais ou sociais, esconde uma verdade muito mais profunda. O desejo não olhado fala sobre o que você não viveu, sobre o que você não disse, sobre partes inteiras de si que foram caladas, por medo, por vergonha, por dor. O desejo sexual, quando reprimido, não desaparece. Ele se transforma em ansiedade, em desconexão, em compulsão silenciosa ou em apatia emocional. Ele se infiltra por outras frestas do ser, buscando caminhos alternativos para ser sentido, porque o corpo sabe, a alma grita, mas você aprendeu a calar, a se comportar, a controlar. E nesse processo engoliu histórias, sensações, impulsos, que mais cedo ou mais tarde voltam, com força, com sintomas, com estranheza. O que seu desejo silencioso está tentando te mostrar? Que parte de você se perdeu em meio à obediência? Que verdade interna foi abafada para caber num papel socialmente aceito? A repressão sexual muitas vezes é a armadura de quem teve o coração ferido cedo demais, de quem aprendeu a associar prazer com perigo, desejo com culpa, entrega com abandono. E esse condicionamento não é racional, é energético. Traumas antigos, não apenas sexuais, mas afetivos, se escondem atrás da forma como você sente ou não sente. A falta de libido pode ser um reflexo da falta de si. O excesso de necessidade, um reflexo da carência profunda. Nada está errado com você, mas há algo pedindo para ser olhado, para ser acolhido, para ser expresso de forma segura e verdadeira. E aqui é importante fazer um alerta compassivo. Cuidado com a espiritualidade que tenta anular o sexo como se fosse impureza. Espiritualidade não é negação do corpo, é integração. A energia sexual não é inferior. Ela é criadora, mas precisa ser entendida, canalizada, ressignificada. Reprimir não é transcender, é apenas adiar. E o que é adiado, cresce no escuro. Proponho um exercício de escuta interna. Feche os olhos, respire profundamente e pergunte ao seu corpo: onde eu seguro o que minha alma grita? Que parte do meu ser contrai quando falo sobre desejo? Que memórias emergem quando penso na minha sexualidade? Permita-se sentir sem tentar resolver. Só sinta. O corpo guarda uma sabedoria que a mente esqueceu. E aqui trago uma imagem simbólica para te acompanhar. O vulcão adormecido. Por fora ele parece calmo, inofensivo, talvez até extinto. Mas por dentro o fogo existe, silencioso, invisível, denso, e calar esse fogo não o extingue. Apenas o adia, até que um dia ele encontra uma brecha e transborda.
Às vezes de forma criativa, outras vezes de forma destrutiva. A escolha é sua. Vai canalizar ou continuar calando. A energia sexual é espelho, e o que ela reflete é sua sombra mais íntima. Olhar para ela não é cair na escuridão, é acender uma luz que cura, que acolhe, que liberta. Antes de passar para o próximo tópico, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo de o seu like, inscreva-se no canal, escreva aqui nos comentários qual o tema você gostaria que abordássemos no próximo vídeo. Tópico 3. A energia sexual como portal. Transmutar, não reprimir. Há um ponto sutil, mas essencial, entre reprimir o desejo e transformá-lo. E esse ponto se chama transmutação. Não se trata de negar a energia sexual, nem de se render a ela cegamente. Trata-se de direcioná-la, de entender que essa força que pulsa em você pode tanto te destruir quanto te elevar. Tudo depende de como você a conduz. A repressão congela, o excesso dispersa, a transmutação integra. E é aqui que a verdadeira liberdade começa. Quando você aprende a dialogar com sua energia, em vez de lutar contra ela. Porque a energia sexual não é um inimigo, é uma linguagem, é um movimento, é uma corrente vital que, quando compreendida, pode alimentar sua criatividade, sua intuição, sua capacidade de amar e até sua saúde. Tudo começa com consciência. Quando você sente desejo, o que você faz com ele? Corre para saciá-lo? Tenta abafá-lo com distrações? Ou consegue apenas sentir sem agir? A energia sexual pode ser redirecionada, mas não por força, e sim por presença, por escolha consciente, por intenção vibracional. Uma prática poderosa envolve 3 etapas. Primeira, reconhecer o impulso sem julgamento. Segunda, respirar profundamente, permitindo que a energia se espalhe pelo corpo. Terceira, visualizar esse calor se movendo para o coração, para a mente, para os centros criativos do seu ser. Essa transição muda tudo, porque o orgasmo, quando não tem uma intenção consciente, pode dissipar sua força vital. Mas quando é vivido com propósito, ele expande sua luz. O erro invisível de muitos é usar o sexo como distração energética, como alívio rápido, como válvula de escape, como anestesia emocional. E essa distração vem disfarçada de conexão. Mas uma conexão que termina em vazio não é conexão, é consumo. E aquilo que é consumido sem consciência esgota, cansa, drena. Por isso convido você a experimentar agora mesmo um exercício de respiração e visualização. Sente-se confortavelmente. Inspire contando até 4. Segure o ar por 4 segundos e expire lentamente por 6. Enquanto faz isso, imagine sua energia sexual como uma luz dourada se elevando da base da coluna até o coração. Sinta esse calor subindo, iluminando, transformando. Respire com ela. Ela não quer ser reprimida, ela quer ser reconhecida. A melhor metáfora para isso é a do rio. Um rio bloqueado cria represa, pressão, estagnação. Mas um rio canalizado flui, irriga, dá vida. A transmutação não é o fim do desejo, é o começo da criação consciente. Você não está aqui para apagar sua energia, está aqui para aprender a conduzi-la. E quando você faz isso, o que antes era prisão se torna poder. Um poder silencioso, sagrado, vivo. Tópico 4. Condicionamento invisível. Como o sistema usa o sexo para programar sua mente. Você já parou para observar o quanto sua sexualidade foi moldada sem que você percebesse? Desde cedo você foi exposto a imagens, padrões, expectativas e estímulos que não nasceram da sua alma, mas de um sistema que lucra com o seu desejo desgovernado, que alimenta a sua excitação, mas desidrata a sua consciência, que te faz buscar fora o que, na verdade, deveria nascer dentro. A sexualização constante presente na publicidade, nas redes sociais, nos filmes e na cultura do consumo funciona como anestesia. Ela diminui sua presença, te desconecta do corpo como templo e te liga ao corpo como mercadoria. O prazer vira produto, a excitação vira distração, a mente se fragmenta e o coração silencia. E a pornografia,
tão acessível, tão normalizada, tão disfarçada de liberdade. Ela não apenas molda sua percepção do que é sexo, mas também sua percepção de afeto, de valor, de conexão. Ela ensina, sem palavras, que o outro é um objeto, que o toque não precisa de alma, que o prazer não precisa de presença, mas a alma sabe que isso não basta. Aos poucos, sua autoestima começa a se ancorar em validação erótica, no quanto você é desejado, no quanto consegue excitar, no quanto atende às expectativas alheias. Você nem percebe, mas começa a se medir por padrões que não são seus. Começa a desejar o que te ensinaram a querer. O algoritmo do desejo não é aleatório. Ele é fabricado. Ele vicia sua dopamina, te mantém distraído e retira sua soberania interior. Isso não é uma crítica ao desejo. É um chamado à consciência. É sobre perceber quantas camadas de condicionamento invadiram sua energia sexual. Quantos mitos você carrega sobre o que é ser homem, ser mulher, ser livre, ser amado? Mitos que limitam sua alma, que reduzem sua potência criativa, que afastam você de si. Proponho um exercício de descondicionamento. Pare por alguns minutos e escreva o que você acredita sobre sexo, sobre prazer, sobre atração. Depois, pergunte-se com sinceridade: de onde vem essa ideia? É sua ou foi herdada? Reflita com compaixão, sem culpa, sem pressa. A consciência começa quando você percebe. E aqui deixo uma metáfora simbólica. O espelho embaçado. Mas o que vê está distorcido. Você olha e você acredita que deseja aquilo, mas talvez esteja apenas repetindo. Talvez o que te atrai não seja seu, seja apenas reflexo do que o mundo colocou diante de você. Limpar esse espelho é um ato de coragem. Reaprender a desejar com presença, com intenção, com verdade. Porque o desejo, quando é seu de verdade, brilha, mas quando é emprestado, apenas confunde e te afasta daquilo que você realmente veio experimentar. Uma sexualidade com alma, uma vibração que cura, um desejo que nasce do coração. Tópico 5. Sexo, consciência e manifestação. O elo oculto entre desejo e criação. Existe um elo invisível entre o que você sente no corpo e o que você manifesta na vida. Um elo entre a energia que pulsa em você e a realidade que você atrai. O desejo não é apenas sensação, ele é frequência. E toda frequência se comunica com o campo quântico. A energia sexual é, talvez, a mais poderosa forma de criação que você possui. Mas ela precisa de consciência para se tornar semente fértil. Quando o prazer se desconecta do coração, ele se dissipa. Quando o orgasmo é vivido sem presença, ele se perde no vazio. Mas quando o desejo é alinhado à intenção, ao propósito, à emoção elevada, ele magnetiza, ele manifesta, ele se torna ponte entre o invisível e o visível. É preciso entender: o desejo pode ser energia criadora ou sabotadora. Depende da intenção. Quando você busca apenas aliviar a tensão, você dispersa poder, mas quando você canaliza essa mesma energia com consciência, ela se transforma em luz vibracional. E o campo responde, porque o universo não escuta o que você pensa, ele escuta o que você vibra. A coerência emocional é mais poderosa do que qualquer excitação desgovernada. Quando seu desejo está alinhado ao amor, à gratidão, à verdade interior, ele gera coerência entre o coração e o cérebro. E essa coerência amplifica sua força magnética. Você se torna ímã de experiências que refletem sua essência. Mas, se sua energia sexual estiver carregada de culpa, carência ou compulsão, ela irá atrair mais disso. Não por punição, mas por sintonia. Talvez você já tenha sentido isso. Momentos em que sua vida parecia travada, confusa, sem direção. E ao mesmo tempo sua energia sexual estava desequilibrada, porque o centro da manifestação não está apenas na mente, está na vibração integral do seu ser. E a energia sexual, quando desalinhada, desequilibra todo o campo. Por isso trago aqui um exercício prático, simples mas profundo. Quando sentir desejo, pare por um momento, feche os olhos, respire profundamente. Pergunte a si mesmo: esse desejo nasce de onde? Do medo ou do amor? Da carência ou da criação? Depois, visualize esse desejo como uma luz dourada no seu ventre,
subindo pelo corpo até o coração. Sinta essa energia se unindo à sua intenção mais pura. Deixe que ela se eleve e permaneça nesse estado por alguns minutos, sentindo gratidão por esse poder de criação que existe em você. A metáfora que nos guia aqui é a do útero da realidade, porque assim como o corpo da mulher gera vida a partir do desejo consciente, o seu campo energético também gera realidades. O desejo é a semente, a intenção é o solo, a emoção é a água, a presença é a luz. Você não é vítima do seu desejo. Você é criador da sua vibração. E quando une prazer, presença e propósito, você ativa uma força que vai muito além do corpo. Você toca o divino em você e cria com consciência uma realidade que vibra em verdade. O sexo controla sua mente. O que está reprimido? E agora, respire. Sinta o silêncio que chega quando você escuta sem julgar, quando olha para dentro com olhos de verdade. Talvez esse silêncio não seja ausência, talvez seja o espaço onde a cura começa, porque tudo o que você reprimiu, fugiu ou confundiu, ainda está aí, mas não como um erro, como um convite. O desejo que parecia desgovernado era só um grito por presença. O prazer que te deixava vazio era só o reflexo de uma alma faminta por sentido. A repressão que te congelava era só medo. Medo de ser quem você é, com tudo o que sente, com tudo o que pulsa. Mas agora você sabe que o desejo pode ser porta, pode ser ponte, pode ser luz. Quando olhado com presença, ele se transforma. Quando escutado com compaixão, ele se alinha. Quando vivido com verdade, ele se expande. Não há nada de errado com você. Nunca houve. O que existia era desconexão. E cada parte sua que parecia quebrada era só uma tentativa de se proteger, de sobreviver. Mas agora você não precisa mais sobreviver. Você pode escolher viver, sentir, amar, criar. Lembre-se, seu corpo escuta tudo o que sua alma sussurra. E sua alma não quer punição, repressão ou controle. Ela quer expressão, integração, liberdade vibracional. Ela quer que você transforme o que arde em luz, o que consome em criação. Você não está sozinho. O universo te escuta. E quando você começa a escutar seu próprio desejo com coragem e reverência, tudo muda. Porque a energia que parecia te dominar agora te serve, e o prazer que parecia te aprisionar agora te liberta. E se o que você reprime não for um erro, mas o início de uma nova criação, a resposta está em você e começa quando você escolhe escutar.